No vídeo de hoje abordaremos todo o desenvolvimento histórico do conflito entre Israel e Palestina, desde os primórdios antes de Cristo, começando por Abraão, impérios, guerras mundiais, até os dias atuais. E para você entender totalmente esse assunto, faremos uma linha temporal desde os tempos de Abraão até os dias atuais do conflito, marcados por ataques do grupo Hamas ao Estado de Israel. A história começa com o primeiro patriarca do povo hebreu, Abrão, que posteriormente se torna Abraão. Ele viveu por volta de 1800 anos antes de Cristo. Abrão era um homem que tinha um relacionamento com Deus, e Deus se comunicava com ele, sendo ele seu profeta. Abrão pregava a existência do Deus único e onipresente. Seu discurso acarretou revolta e não aceitação dos povos da região, que, não tolerando as palavras de Abraão, levantaram-se contra ele. Deus então promete a Abraão uma terra, onde sua descendência será abençoada, e então, por ordem e com o auxílio de Deus, ele saiu do país para ir morar na terra de Canaã. Abraão rogava todos os dias que Deus lhe desse um filho. Sua aflição se dava por conta que Sara, sua esposa, era estéril, o que a fazia incapaz de lhe dar herdeiros a possuírem as bênçãos e a terra prometida por Deus. A impaciência na espera da promessa divina fez Sara então decidir dar uma de suas escravas a Abraão, a egípcia Agar, com o intuito dessa gerar um descendente. Assim, Abraão e Agar tiveram um filho chamado Ismael, que teria uma posteridade grandiosa, como do seu futuro irmão Isaque. Sara amou Ismael como se fosse seu próprio filho, até gerar Isaque, e passar a considerar inconveniente criar os dois juntos, o herdeiro e o filho da escrava. Então Sara persuadiu a Abraão a expulsar Agar e Ismael de sua morada, fazendo com que a mãe e filho partissem para o deserto. No deserto, Deus envia seu anjo para salvar Agar e seu filho, e dando um nome a seu filho, e prometendo multiplicar a sua descendência. Além da promessa de proteção, há a profecia de que Ismael seria um grande homem de guerra, e estaria como uma afronta diante dos seus irmãos. Quando Ismael completou a idade para se casar, Agar lhe deu uma esposa egípcia, com quem teve 12 filhos, que seriam as 12 tribos ismaelitas, que deram origem aos árabes. E de Isaque e seu filho Jacó surgem as 12 tribos de Israel, que lhe dão origem aos judeus. O texto bíblico diz que a localização geográfica de Ismael e seus descendentes seria próximo ao Egito, e que faria um assento diante da face de todos os seus irmãos, sendo hoje o local que predomina os árabes, inclusive na Palestina. Enquanto Isaque, como único herdeiro de Abraão e sua descendência, foi dado os limites da terra prometida. E desde então, a terra entre o Rio Jordão e Mar Mediterrâneo é considerada sagrada tanto para os muçulmanos como para os judeus, e disputada por eles, sendo o Oriente Médio palco de conflitos até os dias atuais. De 1517 a 1917, o Império Turco-Otomano governou grande parte da então atual região palestina. Em 1918 termina a Primeira Guerra Mundial, e esse grande império teve fim após a sua derrota pela Tríplice Entente, uma aliança militar formada por Reino Unido, França e Império Russo. Depois da guerra foi determinado que a administração da Palestina fosse entregue à Grã-Bretanha, começando então o Mandado Britânico, que assumira o controle da Palestina. Enquanto isso, o sionismo, que é um movimento com aspirações nacionalistas, almejava o território demarcado por Deus, a terra de Canaã, além da volta dos judeus espalhados pelo mundo e a formação do moderno Estado de Israel. Ainda em 1917, o governo britânico já apoiava a causa sionista, através de uma declaração, concordando com a construção do Estado judeu na região palestina, com a condição de que os direitos palestinos fossem preservados. Como resultado, entre as décadas de 1920 e 1940, milhares de judeus imigraram para a região. Em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial, e os judeus que sobreviveram aos ataques de Hitler e seus aliados buscaram um abrigo na Palestina. Enquanto o conflito na Palestina crescia entre árabes, judeus e britânicos, o movimento sionista internacional seguia estimulando a imigração em massa para lá. A revolta se generalizou e forçou os britânicos a reverem seu apoio aos judeus. Para garantir seus interesses petrolíferos, agradando aos árabes, a Grã-Bretanha limitou a imigração judia. Em 1947, a Grã-Bretanha ordenou o retorno à Europa do navio Êxodos, que havia navegado da Europa com mais de 4.000 judeus a bordo, sobreviventes do Holocausto.
Diante do caos, os britânicos entregaram os pontos e entregaram o problema à recém-criada Organização das Nações Unidas. Em 1947, a ONU propõe o Plano de Partilha, que seria a divisão da Palestina em 2 estados independentes, um árabe e um judeu. A repartição proposta chegava a delimitar 56% do território para os judeus e 44% da terra para os árabes, e Jerusalém, terra sagrada, ficaria sob o controle internacional da ONU. Apesar da reprovação palestina, o projeto foi votado e aprovado na ONU. Isso favoreceu o surgimento do Estado de Israel. Em 1948, a Agenda Judaica, aproveitando o projeto da ONU, proclamou a independência de seu Estado, que passou a se chamar Israel. No dia seguinte da fundação de Israel, teve início da Primeira Guerra entre os árabes e o Estado judeu, pois os árabes não reconheciam a existência de Israel como Estado. Esse conflito teve a iniciativa da Liga Árabe, composta por Líbano, Síria, Jordânia, Iraque e Egito, cujo propósito era expulsar os judeus da Palestina. Nessa guerra, os judeus, com um grande poderio bélico, venceram a Liga Árabe. Esse conflito alterou o mapa palestino. O resultado da guerra levou o Egito a anexar politicamente a faixa de Gaza, e o estado da Transjordânia incorporou a Cisjordânia, e os judeus anexaram grande parte do território palestino. Os árabes, despreparados e fracassando diante das forças israelenses, levou à projeção e criações de organizações não estatais árabes, conhecidas por muitos países como terroristas. Entre elas surgiram ações de grupos como o Jihad Islâmico, Hamas e Hezbollah, bem como a atuação político-diplomática do Al-Fatah. Todos os grupos são inimigos e lutam contra a existência de Israel. O Jihad Islâmico foi fundado no Egito e é um apoiador do Hamas. O Hamas atua em Gaza, e o Hezbollah significa partido de Alá e atua no Líbano em 4 braços: o político, social, econômico e militar. E é considerado um grupo terrorista mais forte por vários países, e também possui ideais ligados ao Hamas. O Fatah é rival do Hamas e é a base da atual Autoridade Nacional Palestina e é o maior partido político da Palestina, porém tem um braço militar. O Fatah é o maior grupo da Organização para a Libertação da Palestina. A OLP foi criada em 1964. O objetivo dessa organização era proibir a existência e a atividade do sionismo. Também defendia o direito de retorno dos palestinos. Em junho de 1967, na Guerra dos 6 Dias, tendo como justificativa uma ameaça de invasão árabe, Israel inicia um ataque surpresa contra Egito, contra a Jordânia e contra a Síria, derrotando esses países e ocupando Jerusalém Oriental, Cisjordânia, faixa de Gaza e colinas de Golã. Em outubro de 1973, no dia da comemoração judaica do Yom Kippur, países árabes atacam Israel e os israelenses repelem a agressão. Em 1978, Israel também invade o Líbano, com o propósito de liquidar as bases da Organização de Libertação da Palestina no país, já que seus membros costumavam contra-atacar o norte de Israel. A invasão foi mais um sucesso israelense, desabilitando as bases da Organização de Libertação da Palestina. Na década de 80, o movimento Jihad Islâmico era o grupo fundamentalista mais ativo da Palestina. Em 1987, o Jihad Islâmico foi ultrapassado pelo Hamas, movimento de resistência islâmica, sendo o filho mais rebelde da Irmandade Muçulmana. A ideologia do Hamas entende qualquer negociação política com Israel uma traição ao Islã. Em 2002, devido à onda de ataques suicidas, Israel invade a Cisjordânia, em sua maior operação nesse local desde a Guerra de 1967. Em 2005, após 38 anos de ocupação, as últimas tropas israelenses deixam Gaza. Em 2006, o Hamas venceu as eleições parlamentares na Palestina, contra o Fatah. Em 2007, o movimento islamita palestino Hamas assume o controle de Gaza, após intensos confrontos com seus adversários do Fatah, expulsando essa autoridade palestina do governo local. Em 2008, o Hamas dispara foguetes da faixa de Gaza contra Israel, que respondeu com ofensivas terrestres e ataques aéreos. Em 2014, Israel lança uma nova operação em Gaza, para frear o lançamento de foguetes daquele território.
Em 2017, o ex-presidente dos Estados Unidos reconhece Jerusalém como capital de Israel, gerando indignação entre os palestinos. Em outubro de 2023, o Hamas, que controla hoje a faixa de Gaza, lança uma grande ofensiva contra Israel, invadindo o território israelense por meios terrestres e aéreos, vitimando diversos civis. Essa nova guerra já causou milhares de mortes, e o acontecimento já é um dos maiores ataques sofridos em Israel.